Vamos, meninas? Bora! Bora lá, bora lá. Muito boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas, todos aqui conosco, em mais um dia da nossa Soft Skill, patrocinada pela Escola Edevo de Negócios, de Inovação, de Comportamento, que proporciona essa semana maravilhosa aqui para todos nós, de conhecimento, de possíveis mudanças, que é o que nós desejamos e que contribuímos com todos vocês e para todos vocês. Muito bem, para quem não me conhece, que está chegando hoje, meu nome é Beth Lorieri Vanin, eu sou coordenadora de conteúdo comportamental aqui da Escola Edevo. A minha formação acadêmica é psicologia e ministro vários cursos comportamentais, atuo como coaching e treinadora para lideranças dentro de empresas, de bancos, de instituições religiosas. Então, uma diversidade de pessoas maravilhosas, adoro, amo o que eu faço. E hoje estamos aqui querendo também colaborar e trazer excelentes conteúdos para vocês. E, como ontem, 2 recadinhos para vocês, por favor. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta aqui ao longo do nosso bate-papo, eu vou pedir para que vocês utilizem o QIA que tem aí embaixo da sua tela, para que você envie as perguntas que nós, na medida do possível, nós responderemos, se não, posteriormente também. E fiquem tranquilos que enviaremos também para os seus e-mails tudo que nós indicarmos aqui, de filmes, de livros, conteúdos que são pertinentes aqui com o nosso tema de hoje. Ok? Então, bora lá, não é, meninas? Então, a nossa convidada, a Mel, que já está aí na telinha. Bem-vinda, Mel. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de conhecimento. Eu sou a Mel Gonzalez, trabalho há 16 anos com a área de gestão e gente, amo trabalhar com carreira e negócios, dentro das empresas, prestando serviço para pequenos e médios empresários, e atendo pessoas também lá no meu espaço, aqui na saúde. E para mim está sendo um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. Obrigada, Mel. E a Cíntia, que muitos de vocês conhecem, que esteve conosco ontem, está aqui de novo conosco. Muito obrigada por estar aqui, Cíntia. Por favor, se apresente aí para quem não nos viu ontem. Legal. Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Eu sou a Cíntia Cruz, sou psicóloga, trabalho também como a Beth, né, com equipes e faço trabalhos individuais, tanto de coaching quanto de processos terapêuticos. Meu foco é sempre em questões relacionadas a emoção, inteligência emocional, produtividade, comunicação não violenta. Então, tem alguns temas aí que eu tenho mais facilidade, né, caminho mais por eles. Tem um canal no YouTube, que é o Quintal das Emoções, com vídeos e conteúdos com foco, principalmente em inteligência emocional, algumas dicas e tal. E o Instagram, que é o @quintaldacintia, onde eu também compartilho conteúdo sobre os temas que a gente conversa. Estou muito feliz de ter sido convidada para esse papo, porque eu acho que produtividade permeia muito que a gente, né, tem gestão de tempo, produtividade, que a gente tem vivido nessas últimas semanas. Então, estou muito feliz de poder colaborar com essa conversa aqui. Obrigada pelo convite. Muito bem. E como a Cíntia começou, já colocou o nosso tema, coisa boa, gestão do tempo. E para falarmos de gestão de tempo, e eu imagino que todos vocês aí bem curiosos, eu imagino que nós também estamos curiosos para depois saber aí, lermos algumas questões das pessoas, o quanto que é importante nesse momento como nos organizarmos. E para entendermos toda essa gestão de tempo, nós temos que compreender inicialmente nós, seres humanos, um pouquinho dos nossos comportamentos e também entendermos o que é produtividade. O que significa isso na nossa vida, no nosso dia a dia?
é quantidade, eu tenho, né, que me movimentar diante desse momento aqui meio catastrófico que estamos vivendo. Como que é o que nós queremos levar para vocês, lidarmos com todas essas diversidades que vivemos nesses últimos meses, não é? E eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker que diz: fazer o que é certo é mais importante do que fazer as coisas de maneira certa. Então, uma pequena reflexão que tem tudo a ver como que é que nós entendemos e como é que nós podemos produzir melhor, principalmente nesse cenário que vivemos atualmente. E aí, eu pergunto para vocês, meninas, como que é produtividade? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá, posso ir? Tô indo já. Sim, por favor, já tá. Já tô. Bom, eu acho legal a gente compartilhar um pouquinho também da nossa própria vivência nesse período da quarentena, né? Não são só vocês que passaram aí por, enfim, por várias etapas em cada uma das semanas da quarentena, né? Então, tem gente que realmente está em casa e está trabalhando de casa, está em home office, tem gente que não pôde, né, ter essa possibilidade. Então, a gente tem vários perfis, não dá para falar de todos os perfis aqui, mas eu queria trazer um pouco da minha experiência, né? Na primeira semana da quarentena, a gente recebeu uma enxurrada de conteúdo, de escolas abrindo cursos online gratuitos, né? Livros, a Amazon, aquele monte de coisa. Então você fala, nossa, vou ter que ficar em casa, então eu vou estudar um monte de coisa, vou aproveitar para ler um monte de coisa, e aí a gente se lota, né? Se enche de coisas para fazer aí na primeira semana. Na segunda semana, você já começa a se dar conta que, tem coisa demais, né? Eu já tinha minha rotina, que agora é uma rotina que tem a ver com a rotina da minha casa, tudo misturado, mas esse monte de curso e livro que eu coloquei lá nas minhas listas e tal. E aí vai dando uma angústia, porque você quer dar conta de tudo isso, né? E aí a gente vai tendo as oscilações de humor, oscilações emocionais, enfim. Com a minha experiência em treinamentos de produtividade, tudo isso, a gente vai percebendo que, independente da técnica ou do que a gente ensina, é muito importante levar em consideração quem a gente é, como a gente funciona, o que faz mais sentido para a nossa organização. Então, eu posso falar para vocês de uma metodologia que eu amo de produtividade e gestão de tempo, que está super certo para mim, que não necessariamente vai dar certo para a Beth, ou vai dar certo para a Mel, né? Então, sempre que eu falo de gestão de tempo e de produtividade, a gente acaba caindo no papo da prioridade, de priorizar o que é importante, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar bastante, né? Mas queria compartilhar isso com vocês também, para a gente sair daquele lugar de, nossa, só porque dá aula de produtividade, gestão de tempo, é a rainha da organização e tem... Não é isso, né? Eu concordo com você, Mel, Cíntia. A gente sentiu. Sim, essa primeira semana também, apesar de todos os conhecimentos que nós temos, eu também me vi querendo, né, fazer 1000 cursos, curso aqui, curso ali, e de repente eu falei, Senhor, peraí, né? Começou a dar um tilt na minha cabeça. Falei, vamos organizar tudo isso, uma coisa de cada vez. E mesmo que nós tenhamos todos esses conhecimentos, essas técnicas, a gente também dá umas derrapadinhas. E a riqueza é sabermos que conhecemos, que é isso que nós queremos passar para as pessoas hoje, algumas técnicas, algumas possibilidades de como a gente se organiza, sermos rápidos para não pararmos nesta quantidade de coisas que não cabe tudo dentro do nosso cérebro de uma vez só, né? Então, é muito legal isso que você colocou e eu compartilho. Você também, Mel, compartilha isso? Você também foi buscar um monte de coisa aí nas primeiras semanas da pandemia? A sensação de que foi de férias, né? Estamos em momentos de descanso, vamos aproveitar para descansar o que a gente não conseguia descansar, porque a gente não parava. Então, eu senti esse impacto, sim, de aproveitamento do tempo, né? Que antes a gente não aproveitava tanto. E depois, na segunda-feira, a gente começou, não, a rotina precisa voltar,
acontecer de algum jeito e que funcione nessa demanda de agora. Joia. E Cíntia, você estava, desculpa, eu te cortei, que você estava colocando, não é? Aí eu quis falar também, que eu também estava vivendo isso, então é muito legal tudo isso. Bora lá! Não, e aí o que eu queria entrar é que nessa questão da prioridade, eu acho que então assim, anotem aí, né? Anotações da aula, né? Produtividade, gestão de tempo tem a ver com prioridade. E às vezes, quando a gente está trabalhando fora de casa, quando a gente tem uma estrutura de uma empresa e tal, fica muito mais claro na nossa cabeça qual é a prioridade daquele dia. Então, hoje eu tenho uma reunião super importante, então eu vou ter que preparar o material da reunião, fazer a reunião, depois tá tudo lá claro, você consegue priorizar melhor. Não estou falando que era perfeito, porque mesmo com aquela estrutura do trabalhar na empresa e ter a estrutura organizacional, a gente sabe a dificuldade, o desafio que é priorizar coisas. Só que agora a gente está numa rotina em que a rotina do trabalho e a rotina da casa se misturam. Então, a gente tem o trabalho doméstico, a gente tem a rotina dos filhos, né? A grande maioria das pessoas tem filho e está com homeschooling, aquela coisa toda. Então, assim, como é que a gente consegue ter clareza do que de fato precisa ser feito? E como isso gera angústia nas pessoas. Porque, às vezes, você passa o dia inteiro fazendo muita coisa e depois, no fim do dia, você olha e fala assim, meu Deus do céu, mas parece que eu não fiz nada, não aconteceu nada, né? Então, eu tenho percebi isso na minha rotina, percebi isso na rotina dos meus clientes, dos meus pacientes e tal, e também queria ouvir um pouco de vocês, porque eu tenho algumas sugestões em relação a isso, né? Mas queria saber se vocês concordam, se vocês também percebem ou sentem isso, né? Com certeza, nos meus atendimentos também, muitas pessoas nessa agitação toda de como organizar casa, filhos, trabalho, que muitas pessoas estão trabalhando de casa, e as queixas das pessoas como que eu vou conseguir entregar o que as empresas continuam pedindo, e principalmente quem tem filhos pequenos, que ficam, né, correndo, querendo atenção, eles estão corretíssimos. Papai e mamãe em casa o dia inteiro, olha que maravilha, não é? Então, é uma dificuldade enorme dessas pessoas. Então, como é que fica os resultados para essas pessoas? Você também, Mel, você está atendendo pessoas, também tem essas queixas? Sim, estou atendendo. Na verdade, aumentou a quantidade de pessoas nesse período, né? Por conta da ansiedade, do processo também de busca. Nesse momento, as pessoas estão bem incomodadas, né? Vendo que a vida que estava antes não estava tão boa e que a pandemia nos mostrou coisas que já estavam desencaixadas. Então, agora é tempo de encaixar o que estava fora do lugar. E algumas vezes aguardar, não é? Hoje mesmo estava atendendo uma moça e eu dizia exatamente isso para ela, uma paciente, aguarde, não tome decisões trágicas, né, ou radicais nesse momento. Vamos dar um tempo, isso vai passar, vamos entender o que está acontecendo dentro de você, para que você encontre recursos adequados e aí sim poder tomar as decisões devidas. Então, é meio por aí que eu tenho, não é, atendido e colaborado com as pessoas. E o que você tem, que você disse, Cíntia? E você fala, eu tenho uma coisa aqui. Eu acho que Estou curiosa. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que... Então, assim, primeira observação que eu quero fazer para quem está assistindo é que a gente vai falar de várias coisas que não necessariamente se encaixam na sua rotina, ou talvez sim. Então, óbvio, né? Ajuste aí para o que você precise, para como você lida com as coisas. O que eu queria falar é a diferença entre se ocupar, né? Porque a gente tem essa coisa de ficar se ocupando e tal, e de produzir de fato alguma coisa. Então, eu posso ficar o dia inteiro fazendo muitas coisas que me ocupam o tempo, mas que não necessariamente são coisas importantes para construir algo que eu quero. Então, sei lá, tem gente que nesse momento da quarentena
resolveu focar em algum projeto que estava parado, alguma coisa que não conseguia colocar energia. Então, eu tenho alguns amigos que estão com redução de carga de trabalho. Então, poxa, estou com esse tempo aqui, o que eu vou fazer com esse tempo, né? Para que serve esse projeto? Qual a importância desse projeto para você, né? Para você conseguir perceber se, de fato, onde você está colocando energia do teu dia está servindo para produzir alguma coisa importante para você. Então, lavar, sei lá, para mim, deixar minha casa em ordem, lavar louça, não tem a ver com ocupação, não são atividades que não tem efeito nenhum para mim, porque para mim, para eu conseguir produzir, eu preciso estar num ambiente organizado. Então, eu, Cíntia, tenho necessidade de ter minha casa em ordem, tudo tal, para minha saúde mental, emocional, é importante para mim. Então, quando eu tenho que, sei lá, me dedicar 1, 2 horas à minha casa, eu não vejo isso como uma tarefa de ocupação, porque para mim é importante. Já tem gente que sim, né? Então, às vezes quando a gente chega no final do dia, fez um monte de coisa, mas fica com aquela sensação de que não fez nada, é porque a gente se ocupou e não produziu. Às vezes você fica horas no WhatsApp respondendo um monte de coisa, um monte de conversa ao mesmo tempo, que não está te levando a nada, né? Às vezes é só para fugir um pouco de alguma tarefa que você não queria, você se perde ali. Então, eu acho que eu queria começar com essa dica da gente entender ou listar nas nossas atividades rotineiras, na nossa rotina, o que a gente de fato está se ocupando só e o que é importante para a nossa produção, para produzir algo que vai ser importante para a gente. Você me lembra eu uso muito uma tríade de urgente, circunstancial e importante. É bem que você está colocando. Então, é muito rico, depois a gente pode vocês receberão isso, tem um livro sobre isso, maravilhoso, que quando a gente fala das circunstanciais, é tudo isso, né? Fico mexendo no telefone, fico jogando, fico levantando, sentando, fazendo coisas que não têm grandes importâncias e que te ocupam muito tempo. E como que nós embolamos isso? Tem pessoas que falam, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu tenho muitos coaches que falam isso. E é muito interessante, eu estou do lado de fora, observando, naturalmente tratando, e aí quando começamos a pontuar o que é urgente mesmo, né? Urgente é aquilo que a gente tem que sair fazendo já agora. O que é importante? Que são todas as coisas importantes da nossa vida, desde me alimentar, então as coisas que são diárias, que são importantes para manter, inclusive, o nosso negócio, não é? E o quanto que esses 3, urgente, circunstancial e importante, eles se embolam se nós não cuidamos. E essa dica tua é maravilhosa, né? De ir fazendo uma lista, ter, não é? Uma organização diária, prestar atenção nesses seus comportamentos para que isso não te atropele. Não sei se com você, Mel, você utiliza também, né, essa tríade, esse tipo de desenvolvimento com as pessoas, para ajudarem, né, a se organizar no tempo. Sim, eu entendo que todo o conceito de produtividade, ela precisa ser como uma roupa. Ela tem que caber perfeitamente no seu corpo, né? Então, o que é regra para um não vai ser regra para mim. Então, o importante é você entender que roupa você veste. Qual é o seu número? Isso é o mais importante. O que a gente tem de técnica para trazer para você hoje, o que a gente está trazendo lucidez para as coisas, é para você se ver nesse momento e ver o que cabe nessa rotina sua. É muita dinâmica familiar diferente. A minha dinâmica aqui em casa é um marido, é um cachorro, um gato e uma criança de 3 anos e meio. Então, as técnicas que eu tenho, eu vou olhar para as técnicas e vou falar assim, tá, o que cabe essa roupa em mim? O que é viável essa produtividade? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é isso. Avaliem a sua dinâmica familiar neste momento. As pessoas estão trabalhando full time, estão trabalhando em casa, estão trabalhando meio período. Como que você está fazendo essa logística? Para a gente pensar, neste momento agora, nesse bate-papo, se dá para fazer alguns ajustes
para não ficar disfuncional demais a sua rotina, não desgastar você demais para você produzir, né? Então, totalmente de acordo com vocês, e trazer esse despertamento. Que roupa você veste para agora e qual é o seu número para esse momento? Tudo bem, isso mesmo. E o que mais que vocês têm aí de dicas que são importantes para nós oferecermos? Vamos lá, Cintia. Já quero puxar outra coisa aqui, né? Boa, Já puxe! também dando dicas, enfim. Tem uma teoria que eu gosto bastante sobre produtividade e gestão de tempo, que é a do essencialismo. Tem um livro que é famoso, né, e tal. Depois eu procuro ele aqui e mostro. O essencialismo, ele tem uma lógica, gente, que é a lógica de arrumar um guarda-roupa, sabe? Eles fazem até uma brincadeira, né? Como se a nossa agenda fosse o nosso guarda-roupa, que a gente acordasse de manhã, arrumasse, deixasse lindo, e no fim do dia, quando você olha, o guarda-roupa tem até, sei lá, panela de pressão guardada lá. Você fala, gente, mas como assim? Porque a nossa agenda não necessariamente está no nosso domínio. A gente quer aquele guarda-roupa de programa de organização do GNT, né? Tudo por cor, bonitinho. Então, a gente faz isso de manhã. Hoje eu vou fazer isso, aquilo outro, terminar o relatório, mandar a nota de aluno, tudo perfeito. E aí, durante o dia, as pessoas vão enfiando coisas na sua agenda. Tipo, ai, Beth, você não pode fazer tal coisa. Ai, Mel, não sei o quê. Nananana. E aí chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, onde é que eu me perdi nessa história toda? E agora, estando dentro de casa, é isso. É a demanda do filho, é a tarefa da escola, o negócio lá que ele quer fazer agora, neste exato momento. Aí vem com aquele monte de lápis de cor na sua mesa, aquela confusão. E aí o essencialismo, ele fala que a primeira coisa é a essência do negócio. A gente precisa entender o que é essencial para a gente, para aquele momento e tal, né? Então, a dica da roupa nesse momento é entender no seu dia o que é essencial, né? O que é mais importante para aquele dia. Não para a semana, para o ano, para a vida. Não, vamos um dia de cada vez, né? E aí a lógica, depois de entender o que é essencial, é a lógica de arrumar um guarda-roupa, que é explorar, eliminar e depois executar. Quando você vai organizar um armário, você não pega e organiza com tudo lá dentro, né? Você tira tudo, aí você olha, elimina o que você não quer, deixa o que você quer e tal, para depois dobrar tudo bonitinho e colocar de volta, né? Você não tira tudo, organiza tudo, põe de dentro e aí, depois que tá tudo lá dentro, você fala, ai, deixa eu escolher o que eu quero eliminar. É a mesma lógica da tarefa, né? E eu sei que a Mel vai falar um pouco dessa coisa também, da gente eliminar coisas, mas nesse momento é um momento da gente meio que fazer essa limpeza da nossa agenda, das nossas tarefas, olhar para isso de um jeito mais interessante, para depois sair executando. E aí, Mel, você já quer pegar esse gancho para falar sobre aquele lance de abrir mão de projetos e tal? Sim, quero. É muito importante que você pense aí na sua casa o que é que a sua rotina mudou. A sua rotina mudou, a minha mudou, da Cíntia mudou, da Beth mudou. O mundo inteiro mudou a dinâmica, certo? Houve uma ruptura de dinâmica. Então, nós estamos nesse momento de adequar essa nova rotina. Aí você começa a pensar, o que eu vou fazer agora com esse novo momento da minha vida? E aí você começa a colocar, isso é normal, tá? Se você teve essa primeira semana aí pensando que vai exatamente cumprir as mesmas missões, os mesmos trabalhos, o mesmo formato de trabalho, todos nós passamos, querendo fazer a mesma coisa como antes. Então, você não conseguiu, você não deu conta. Só que aí você vai ter que adequar essa agenda e falar assim, o que é que nessa minha vida, não é só rotina, é mais profundo, o que é nessa minha vida que antes eu não estava observando, que estava inserido na minha vida e que eu posso, beijo e despedir daquilo que não me fazia bem. Porque tinha coisas na minha e na sua vida que estava ali, debaixo do tapete, um projeto, alguma coisa que não fazia sentido, mas que nós estávamos fazendo porque, afinal, a gente não estava pensando no que estava fazendo. E agora, simplesmente, o mundo parou para nós refletirmos sobre o que somos,
o que fazemos e para onde estamos indo. Faz sentido para vocês isso? Então aqui eu quero que vocês pensem como que vocês vão despedir de coisas que não fazem mais sentido. Agora é tempo, ó. Tempo de mudar de carreira, tempo de abrir negócio, tempo de relacionamento profundo. Sabe aqueles relacionamentos vasos, vazios, sem significância? É hora de você rever as suas amizades, os relacionamentos com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, amizades, tudo está mudando. O que era, o que não funcionava hoje, vai precisar funcionar. O que estava disfuncional vai precisar começar a fazer encaixes. E é doloroso esse processo. Todo mundo está sofrendo. Eu sofro, você sofre, todo mundo. Nós estamos num sofrimento enorme coletivo e estamos nos adequando um dia por vez. E a produtividade, ela precisa ser um dia por vez. Mas a sua visão ampla dessa quarentena, do que você precisa se despedir, mesmo doendo. Então vai ter hora que você fala assim, Mel, eu acho que agora eu vou ter mais coragem para mudar de carreira. Eu acho que aquele emprego não estava fazendo sentido. E as empresas estão falando assim, olha, sabe aquele funcionário que estava meia boca? Eu acho que agora é tempo de eu demiti-lo. Então assim, tá todo mundo nesse processo de o que não estava tão legal, agora eu tenho mais força para despedir. Então, a minha pergunta, antes de passar para a Cíntia, é o que é que você precisa se despedir, desapegar desse guarda-roupa emocional da sua casa, dos projetos e tudo mais. Então, vai ter que ter muita coragem para despedir de coisas assim que você fala assim, nossa, para mim era muito valioso, mas agora não faz mais sentido continuar. Que é um processo de faxina, né? Assim, para a gente trazer novos projetos, para a gente rever nossa vida nesse momento. Como a Mel falou, a gente precisa olhar para tudo, ver o que vai abrir mão, o que não vai, para poder executar com maior eficiência e tal, né? E aí, você, então, tá aí na sua rotina, né? Com a rotina da casa, do filho, do trabalho, tudo misturado, e tá tentando se organizar e veio aqui ver com a gente como que a gente pode, né, te ajudar, dar dicas e tudo isso e tal. Então, assim, uma das coisas que eu queria falar é sobre a gente conhecer os nossos processos produtivos. Então, Cíntia, deixa eu só interromper um pouquinho antes de você entrar nesse tema. Tem uma pergunta que é bem pertinente aqui do Cláudio Galvão, que é para você, inclusive. Ele diz que, Cíntia, nosso exercício diário é um misto de agendamento e encaixe, se usarmos a analogia do atendimento médico. Temos o que saber quais encaixes são fundamentais e ou essenciais? Exatamente. Isso, Beth, olha que engraçado, desbarra numa coisa que a gente acho que falou um pouquinho ontem. Cara, a gente tem uma necessidade enorme de ser amado e ser aceito, né? E é por isso que a gente tem muitas vezes tanta dificuldade de falar não para algumas coisas, né? E aí as pessoas vão pedindo as coisas, vão encaixando, né? Igual o médico. Você não pode me atender agora, mas é rapidinho, né? Não tem nada e tal. E aí a gente não quer que as pessoas não gostem da gente. Então a gente fala, tá bom, se compromete em fazer, né? Uma tarefa e tal. E que provavelmente a gente não vai conseguir entregar essa tarefa naquele dia, né? E aí, sabe o que a gente está fazendo, Cláudia? A gente está jogando só para depois o desconforto. Você não quer ter o desconforto na hora de falar assim, não consigo entregar, não consigo fazer, não consigo pegar essa tarefa agora. Então, você pensa assim, vamos jogar um pouco para frente esse desconforto? E aí você fala, não, eu faço, no fim do dia eu entrego. Aí, no fim do dia, você vê a mensagem de WhatsApp da pessoa, aí você não quer nem ler. Você fala, meu Deus, não quero nem olhar. Quero me esquivar desse negócio, né? Aí no outro dia você tem que encarar a pessoa para falar que não entregou, que não conseguiu, que vai precisar de mais um dia. Aí você vai postergando esse negócio, vai dando um desespero, né, gente? Chega uma hora que é tanta coisa que a gente foi jogando para frente. Então, assim, a gente precisa... No essencialismo, eles falam, tem uma frase que eu acho legal, que é assim, tem que aprender a falar não rápido e sim devagar. Que é o contrário que a gente faz. A gente sempre fala sim, né? Você pode? Posso. Você entrega? Entrego. Você... Você sempre fala sim sem pensar.
mas vamos fazer um contrato aqui entre nós e vocês que estão assistindo a gente. Nessa semana, que tal treinar um pouco o seu não mais rápido e deixar o seu sim ser um pouco mais lento? Experimenta como vai ser isso. Sai do seu automático de ficar falando sim para tudo. Né? Então, Cíntia, e entra bem, né, como você colocou, dos conteúdos que nós falamos um pouco ontem, e como que as pessoas mais emocionais têm mais dificuldade de dizer esses nãos. E aí acumulam muitas atividades, não é? E aí se sobrecarregam, não conseguem terminar tudo que deveriam ou gostariam, por querer ajudar, colaborar excessivamente. Então, aqui começamos a falar um pouquinho do autoconhecimento das pessoas dentro da produtividade e dessa organização do tempo. Então, as pessoas que são muito mais boazinhas, que vão querer ajudar muito as pessoas, tendem a perder o foco por causa disso. Ou aquelas que querem abraçar tudo, fazer tudo, não perder nada, também perdem o foco pelo excesso de curiosidade. E assim vai, não é? Então, a gente entra um pouquinho aí o quanto que é importante as pessoas se autoconhecerem para poderem gerenciar melhor o seu tempo. Vocês concordam com isso, meninas? Mel, concorda? Completamente, completamente. E também, Beth, nesse processo, nós precisamos entender que é tempo de conversar de forma direta e transparente com quem está em casa. Então, se você antes fazia a janta e o seu marido não fazia, agora é tempo de dividir tarefas. Se antes era você que arrumava a casa sozinha ou organizava alguém para fazer, agora é tempo de dividir tarefas. Né? Então, assim, a dinâmica mudou, nossa mente precisa entender que essa dinâmica mudou e dividir essas tarefas, dividir os fardos, as responsabilidades dessa produtividade do nosso dia, é essencial essa clareza. Então, eu vejo, né, nessa dinâmica que nós estamos vivendo, as pessoas ainda estão com dificuldade de romper essas questões de falar o que eu preciso fazer na minha rotina. Então, por exemplo, aqui em casa, o meu esposo continua trabalhando também, então nós temos uma filha em casa, então a rotina alguns períodos eu marco com ele, esse período eu vou estar em atendimento, você fica com a Maria Fernanda. Horas ele está em atendimento e eu vou e troco. Então, assim, se não tiver esse diálogo, como eu já atendo algumas mães, né, tem que falar assim, poxa, meu marido não atende, eu que tenho que ficar cuidando do marido. Mas você falou para ele, não, ele tem que saber. Então, assim, ele tem que saber o quê? Ele tem que saber o que você deseja. Haja luz através da sua palavra. Então, você fala o que precisa ser feito. Então, o sofrimento é porque nós não comunicamos bem. Então, essa dinâmica da produtividade só vai te aliviar essa rotina maluca que nós estamos vivendo nesse mundo se você começar a gerenciar esse caos. É um caos que estamos vivendo, lembra? Então, gerenciar o caos, nós temos esse poder. O caos de fora da porta da sua casa, a gente não tem gestão. Mas de dentro da minha casa, quem manda sou eu e meu marido. Então, quem manda na sua casa? É um ou outro? É os dois. Qual é a dinâmica que vai acontecer? Então, um vai ceder em algum momento, o outro também. E essa dinâmica precisa afinar para dar certo essa quarentena. Muito bem, Mel. E aí eu tenho uma pergunta aqui do Tiago para você, e depois tem uma pergunta da Vivi Montosa para você, Cíntia. O Tiago diz, né? O que você acha, então, que pode ajudar na aceleração de mudança comportamental? Estamos falando, não é? Dessa importância dessas mudanças comportamentais e por que é tão difícil mudar alguns comportamentos? Na verdade, mudança de comportamento tem que ser primeiro o pensamento. Não existe mudança de comportamento, eu vou falar assim, você está fazendo um comportamento errado. A pessoa vai olhar para o comportamento dela e fala assim, mas eu aprendi assim, eu entendo que é assim, é a forma com que eu vivo dessa forma. Então, quando a gente fala sobre funcionário, o funcionário tem mau comportamento, é porque ele não é que é intencional, né? A parte desse princípio, que não é intencional. O treinamento precisa ser aqui dentro, a razão, trazer racionalidade para o processo, trazer
a conexão com essa ação dele, os treinamentos comportamentais para que ele tenha lucidez do que ele está fazendo. Então, por isso que é tão importante o trabalho comportamental dentro das empresas. O RH que seja realmente efetivo, que desenvolve essas pessoas para que haja realmente uma mudança. E a mudança ela é gradativa, não é de um dia para o outro que você muda uma cultura. Quando a gente fala cultura, olha a cultura da sua casa. Qual é a dinâmica? Qual é a altura que as pessoas falam? Qual é a velocidade que as pessoas conversam? Você chega em casa, você tira o sapato? Não, você entra, né? Então, qual é a dinâmica dessa casa? Qual é a dinâmica dessa empresa? Então, a gente precisa ver essa dinâmica familiar, dinâmica da empresa, para mudar novos comportamentos e assim por diante. E aí caímos naquilo de que a importância, não é, de mudanças comportamentais, nós falamos também bastante isso ontem, a importância da mudar, a gente só muda um comportamento quando nós mudamos a forma de pensar. Lembra, Cíntia, que nós comentamos Sim, isso falamos ontem? sobre isso ontem. Né? E você gostaria de falar, né? Porque eu acho tão importante isso, entender que não é mágica, não é assim, eu vou mudar. Até muitas vezes acontece. Tem todo um processo aí mental, fisiológico, neurológico nosso. Porém, no mais corriqueiro é mudar a forma de pensar para que possamos mudar nossos comportamentos. Eu adoro, quando você estava lendo a pergunta, eu estava rindo aqui, porque, gente, essa pergunta de como mudar o meu comportamento, é a Que pergunta assim, delícia, né? mágica. Como que eu mudo meu comportamento? Me conta esse segredo aí. Gente, mudar o comportamento é uma das coisas mais desafiadoras, porque ele requer, né, como a Mel falou, um processo muito profundo. Não é só o comportamento, tipo assim, por que você não consegue acordar às 6 da manhã, colocar seu tênis, sua roupa de ginástica e correr 10 quilômetros antes das 7 horas? Né? Por quê, se você quer tanto? Porque a gente tem, não é só a coisa de levantar, acordar cedo, sair da cama, pôr a roupa e sair. Tem uma questão aí anterior, que é como a Melissa falou, como a Mel falou, como a gente pensa, o que a gente está pensando em relação a isso. As pessoas que conseguem parar de fumar, né, que é uma mudança comportamental super desafiadora, porque tem a questão do vício, do comportamento da rotina e tal, né? Como é que as pessoas começam a correr? Como é que as pessoas têm uma rotina, conseguem ter uma rotina para estudar inglês todos os dias, né? É porque, de alguma maneira, elas entenderam o processo mental que elas têm em relação a isso que elas querem fazer. E nesse momento a gente está revendo muitos processos mentais, muitos pensamentos. E aí eu queria pegar esse gancho para falar de uma... pode ser chamada de técnica, né? Mas assim, eu percebo pelos meus clientes que eles conseguem mudar um comportamento, eles conseguem criar um comportamento novo quando eles têm uma foto clara do que eles estão buscando e o que eles querem no final, né? É muito comum as mulheres noiva, né? Quando vai casar, o casamento é em novembro. Cara, ela se organiza, ela faz, sei lá, a dieta lá que ela quer, porque o decote do vestido tem que ficar bonito, não sei o quê, né? Ela consegue se organizar, ou os casais conseguem guardar dinheiro para o casamento. Então, porque eles têm uma clareza de como eles querem a festa, como eles querem receber as pessoas, aquela foto está muito clara e eles se norteiam por aquela foto, né? Quando a gente fazia faculdade, estava lá de madrugada fazendo trabalho de psicanálise, né, lendo Freud para entregar trabalho. Cara, a gente tinha uma foto clara, a gente queria se formar, a gente queria cuidar de gente, a gente queria clinicar, dar treinamento, sei lá. A gente tinha aquela clareza e superou todos esses desafios. Então, nesse momento da quarentena, será que as fotos de vocês estão claras? Né? Ou você só está vivendo um dia após o outro mesmo e resolvendo os problemas que aparecem sem ter essa foto, sem saber o que vocês estão buscando. Então, assim, a mudança de comportamento, ela não vai vir com mágica. De alguma maneira, você tem que justificar para o seu cérebro racional por que você está fazendo aquilo, para que aquilo, né? E é óbvio que a gente vai ter sempre uma luta, gente, interna, a gente quer sempre o prazer imediato na vida.
né? Então, assim, mas se eu não comer esse brigadeiro agora, talvez eu, né? Não, eu quero comer o brigadeiro agora, eu quero ficar no sofá agora, eu quero ver o filme agora, eu quero tudo agora. Esse longo prazo, esse prazer a longo prazo é uma das coisas mais difíceis para os seres humanos, porque a gente não está habituado a isso. Então, é um super treino, né? Muito bem. Nossa, E aí vem... tô falante em Brasil. Eu tenho, ainda falta pergunta aqui que eu falei da Vivi, tem que te fazer, e depois eu tenho mais uma pergunta para você, Mel. Da Vivi é como mudar, né, essa situação e tentar mostrar que não, às vezes, é mais necessário do que o sim. Como Ai, que fazer isso? ótima. Cadê a varinha mágica aí, Cíntia? Mas ótimo esse coração para essa pergunta. Sim. Gente, a gente precisa ter clareza das nossas necessidades, né? E a gente tem muita dificuldade em entender do que a gente precisa. Às vezes a gente fica bravo porque os outros não entendem, mas nem a gente entende, nem a gente sabe pedir. E aí, tem um exemplo que eu sempre dou da minha mãe. Quando a gente morava com ela, né? Éramos solteiros e tal. A minha mãe, ela nunca soube pedir as coisas diretamente. Então, ela não era uma pessoa que falava assim, gente, quase meio-dia, eu tenho que começar a fazer o almoço, alguém pode ir lavando a louça enquanto eu, sei lá? Não, ela não falava assim. Qual era a comunicação dela? Era tipo, nossa, gritando lá da cozinha, a gente, sei lá, na sala, no quarto, ela estava lá na cozinha gritando. Nossa, essa cozinha tá imunda. Essa pia, se cai alguém aqui, nem acha mais. E ela ficava lá gritando isso tudo, e a gente tava, sei lá, cada um fazendo uma coisa, e tipo, nem aí, entendeu? Deixa ela lá ficar falando sozinha e tal. Aí, quando ela terminava o almoço, ela tava tão irritada, emburrada, que ela almoçava emburrada, e a gente, o que foi, mãe? Ela, nada, que eu sou escrava da casa, porque você quer, tá. E a gente fica tipo, meu Deus do céu, né? Cara, isso tudo seria resolvido se ela diretamente falasse, olha só, você pode, fulano, vai fazendo isso aqui, ciclano faz isso, e pronto. Mas como a Mel falou, a gente acha que o outro tem que adivinhar, tem que se ligar, né? E eu percebo nessa coisa da rotina da casa, tem uma carga mental da casa, gente, que isso é muito negligenciado, né? Existe uma carga física, limpar as coisas, cozinhar, ir ao mercado, voltar, guardar compra, né? Que é uma carga que demanda energia física. Mas tem alguém que está pensando sobre isso. Tem alguém que abre a geladeira e fala, meu Deus, as coisas estão acabando, precisa comprar alguma coisa. Nossa, já é dia, sei lá, 15, precisa pagar não sei o quê. E com quem está essa carga mental da casa, da rotina de vocês? Não pode estar só com uma pessoa, isso tem que ser compartilhado também, né? Então, queria só pontuar, arrematar aí com o que a Mel falou e tal, mas eu acho que quando a gente tem clareza das nossas necessidades, do que a gente precisa, a gente consegue pedir melhor e falar os tais nãos que são tão complicados, né? Então, eu tô com uma demanda específica de trabalho agora. A Beth me pediu uma coisa que eu adoraria fazer, mas que eu não tenho energia. Para mim é um negócio difícil. É eu verdade. Não tenho energia. E aí eu falei, Beth, eu não me comprometo a fazer agora. Tem algum problema? A gente consegue resolver? Ela falou, não precisa ser agora, tal, nanana. E a gente se ajustou. Mas eu poderia ter falado, não, pode deixar, vou fazer. Não ia conseguir fazer, porque não tenho nem como encaixar isso agora. Não é uma coisa simples para eu fazer, não é algo que eu tenho facilidade, né? E aí? Eu não ia entregar, ela ia ficar brava porque ela, né, ia estar esperando, eu me comprometi. Então, eu acho que a gente tem que começar a entrar em contato com o que a gente também precisa, né? Eu preciso... quando eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu não consigo fazer, nossa, é um drama, eu fico mal, eu fico incomodada, eu fico com dor de estômago. Então, eu sei que isso me faz mal. Então, eu preciso também treinar essa minha habilidade de, já de cara, falar, olha, não consigo, não dá para ser assim, como que a gente pode resolver, né? Espero ter respondido aí a pergunta da Vivi. Muito bem colocado. Mel, tem uma pergunta aqui para você, agora nós entrando mais um pouquinho aqui com algumas questões dentro de empresa, tudo bem? Adoro essas perguntas. Bora lá.
Nesse momento onde as empresas, essa pergunta é da Vanessa, nesse momento onde as empresas necessitam reduzir seus colaboradores, reduzir a jornada de trabalho, mas a demanda de tarefas não reduz. Proporcionalmente, como assumir para o seu líder que a demanda está acima da sua condição de executá-la, sem medo de ser visto como incapaz ou incompetente? Perfeita a sua pergunta, Vanessa, muito pertinente para esse momento. Eu tenho visto muito essa dinâmica acontecer. As empresas, como eu trabalho com RH também, as empresas estão, infelizmente, precisando demitir muitas pessoas e há uma sobrecarga de quem ficou, né? Isso é o ponto. O que eu dou de dica muito clara, o que eu tenho falado tanto para o empresário, para quem trabalha, você precisa ser transparente nessa nova dinâmica. O seu líder, esse dono de empresa que precisou demitir um monte de gente, a cabeça dele está no esgotamento emocional altíssimo. Se você em casa já está esgotado, imagina esse homem, essa mulher que está conduzindo essa empresa, que está nesse momento do mundo. Então, parte para esse ponto. Então, infelizmente, ele não vai ter uma visão individualizada nesse momento. Então, por isso que quando você tiver um líder direto, é importante que você se relacione bem com essa liderança para que você tenha um diálogo direto e transparente dessa nova dinâmica. Um segundo momento que eu dou de dica é deixe essa conversa clara, com metas. Então, por exemplo, ele vai te passar por uma produtividade na semana, é provável, né? E relatórios, enfim, conforme a sua atuação. Não sei qual que é a sua área, Vanessa, mas aí vai passar para você as dinâmicas da sua semana. Então, qual é o prazo que você vai ter? Então, você vai negociar, é o poder da negociação nesse momento. Olha, antes, trazendo a realidade, olha, por exemplo, o seu chefe é o Marcelo. Marcelo, ó, antes eu entregava 3 relatórios numa dinâmica anterior. Agora a gente dobrou. Como que a gente faz? Eu posso entregar 5? Eu consigo entregar 5. Tudo bem para você? É o máximo que eu consigo. Posso chamar fulano para me ajudar? Então, você vai ter que realmente se ajustar. Então, eu tenho visto muito esses momentos de semana, né? Os gerentes, né? Os supervisores, tendo muitas reuniões, porque eles também estão perdidos nessa nova dinâmica. Então, entenda, não é só você, todos estão. E a última dica que eu dou para você é mande relatórios do seu dia, da sua semana, por exemplo. Ó, terminei uma semana, fiz isso. Semana que vem, para deixar um pouco a ansiedade desse gestor um pouco mais baixa, porque ele não sabe, ele está perdido, ele está com uma sensação de que não está dando conta também. De que ele não. Imagina, ninguém previa que todo mundo estaria home office. Tem empresas que jamais desejaram home office. Eu atendo empresas que são muito rígidas, a cultura, né? Isso de trabalhar em casa, isso é para quem é, desculpa o termo, vagabundo. E essas mesmas empresas, esses mesmos gestores hoje estão pagando a língua. Tendo que eles ficarem lá. Então, assim, é um momento de ajuste, é um momento que ninguém sabe exatamente qual o caminho. E eu acredito que esse esforço de adequação vai ajudar muito o nosso mercado de trabalho. A gente vai ter mais flexibilização de horas, de entender que não é a produtividade em si, a quantas horas nós estamos dentro de uma empresa, de um quadrado, e sim o que a gente entrega, a qualidade e o amor de entrega. Eu queria pontuar uma coisa, que às vezes também o gestor, ele passa as tarefas e ele não tem necessariamente um controle de tudo que ele passou para você, né? Então, essa ideia desses relatórios e tal é ótima. E assim, gente, não é um relatório de 45 páginas, né, meus amores? Pelo amor de Deus. Status, né? Olha só, tô com isso e tal. E muitas vezes também fazer essa negociação na hora. O gestor pediu uma coisa nova, você falou, olha, eu tô com isso aqui. Você tinha me falado que isso aqui era prioridade, vamos reajustar isso ou continua sendo essa... Fazer esse ajuste rápido. A gente está num momento que exige mais diálogo e eu acho que a gente tem essa dificuldade de ter que conversar sobre as coisas, né? De ter que deliberar sobre as coisas. Então, seria muito mais fácil que as coisas se resolvessem assim ou que o seu gestor se ligasse de todas as tarefas que ele te pediu, mas não necessariamente isso vai acontecer.
Então, aprenda a puxar essas conversas aí, que eu acho que vai valer muito a pena. E nessas conversas pode acontecer, né, fazendo um link aqui com uma pergunta do Tiago, e como que se dá aí uma transformação da comunicação não violenta, não é? Em culturas corporativas bem focadas em resultados de meritocracia, não é? Nossa, gente! Essa tá Quem fez essa pergunta aí, querido? Tiago, muito Ó, bem Thiago, colocado. que pergunta complexa, gente. Peguei até um ar aqui para entender. Meu Bastante, Deus! maravilhosa. Olha só, a comunicação violenta, ela é pautada pelo julgamento e pela desresponsabilização, tá? Então, só dando um resumo aqui. Quando eu me desresponsabilizo e eu julgo o outro, rotulo e tal, eu coloco o outro numa posição de querer se defender, né? Então, se eu viro para uma pessoa e falo assim, nossa, agora que você está aí trabalhando de casa, tá no bem bom, ó, a quantidade de relatório que você entrega. Antes era 4, agora são 2. Tipo, olha o quanto de julgamento que tem nessa comunicação, né? Ou também quando a gente responsabiliza o outro pelo que a gente está sentindo, né? Então, assim, nossa, quando você manda esses e-mails mal escritos ou não sei o quê, nossa, eu fico puta, acaba com o meu dia, aí sim que eu não consigo produzir nada, né? Enfim. Então, às vezes, a questão da meritocracia, de ficar, né, o que você entrega, o que você não entrega, o seu valor está diretamente ligado ao que você faz, ao que você entrega, distancia muito as pessoas, porque tem sempre um julgamento, né? Tem sempre um rótulo ali por trás, né? Então, vamos fazer uma reunião com todo mundo, e aí todo mundo fala dos resultados, e aí fica uma coisa meio tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou falar aqui na frente de todo mundo que eu não consegui fazer nada porque meu filho a semana inteira, sei lá, tava com febre, chorando. Então, assim, eu acho que é muito delicada essa pergunta, porque eu acho que esbarra na cultura e esbarra no quanto essa liderança e essa gestão, o que ela está priorizando neste momento. Então, se mesmo com toda uma pandemia, com gente morrendo, com colaboradores, com pessoas morrendo da família, você só está pensando no resultado da sua empresa, desculpa, querido, tem alguma coisa errada com você, né? É óbvio que os negócios têm que continuar a acontecer, tem famílias que dependem desses negócios, dessas empresas, mas tem outras coisas acontecendo. Então, eu acho que esse é o momento da gente entrar em contato com a nossa sensibilidade, com passar um pouco só esse foco, essa coisa no resultado e tal. Isso tem que ter um equilíbrio melhor, né? Mas aí é a minha visão pessoal. E a tua, Mel? Nessa linha, como que é a tua visão? Na verdade, assim, é muito profundo, né, todo esse contexto. É importante a gente refletir o que temos que mudar. Acho que eu não consigo pensar nessa oportunidade que temos de pensar nessa mudança. Nós precisamos mudar o que não estava funcionando, precisamos mudar. O corona está impulsionando, forçando essa mudança de comportamento, das nossas emoções, precisando ajustar essas emoções nesse contexto. E as empresas, elas estão sendo impulsionadas para isso. E cada vez mais, eu não sei se você que está assistindo agora está percebendo que o que você é não está relacionado com aquilo que você faz. O seu cargo não é você. Então, se você está perdendo o seu emprego ou sua empresa, você vai se refazer, porque você é antes de você ser, antes de você ter tudo que você conquistou. Então, eu acho que eu deixaria essa reflexão para você, que essa nova dinâmica está trazendo essa reflexão para nós. Nós não somos o que fazemos, nós fazemos porque somos. Como é mais filosófico, né, esse pedaço, mas não tem como. Mas é bem por aí, não é? Esse olhar que são as mudanças necessárias no momento que vivemos. Aquilo que nós ouvimos aí bastante nesse tempo.
nós não voltaremos ao normal de antigamente, nós voltaremos para um novo normal. Então, esse novo olhar, não é, dessas lideranças, é fundamental. Todos os treinamentos que nós, eu, a Mel, a Cíntia, que nós proporcionamos dentro das empresas, que nós ministramos dentro das empresas, é muito voltado para esse lado humano, principalmente do líder, né, que a gente lida muito com as lideranças, esse lado bem humanizado, que já de um bom tempo para cá, ele é fundamental até para uma excelente produtividade. E mais do que nunca agora, essa fala de vocês é fundamental a percepção desse líder e também dos liderados, não é? Desse ajuste e de ouvir aquilo que não foi dito. Então, eu penso que a importância de todos nós, dentro da nossa comunicação, não é só ouvir o que as pessoas estão verbalizando. É um pouquinho aquilo que a Cíntia falou da sua mãe, não é? Ela estava falando muito além daquilo que ela estava verbalizando. E isso acontece no nosso dia a dia, com nossos liderados, com nossos líderes. Não sei se vocês comungam disso também, o que vocês colocam também a esse respeito? Essa importância de ouvir aquilo que realmente não foi dito. Isso vai entrar na questão da gestão do tempo. Então, assim, porque tem gestor que tem essa capacidade de fazer essa leitura do que não está sendo dito, mas no presencial, porque ele chega, ele bate o olho lá na equipe, na galera, tal, dá uma olhada, quem está fazendo o quê, quem está falando com quem, e ele consegue ter uma leitura legal e tal. Hoje ele não tem mais essa possibilidade, né? A gente vê as pessoas em quadradinhos, né? Então você faz a reunião com a equipe quadradinhos, nem sempre as câmeras estão abertas, nem sempre você consegue ver a cara do teu colaborador, da tua equipe e tal. E aí tira a gente da nossa zona de conforto, porque a gente tem que começar a usar outras ferramentas para acessar essa equipe, né? Então, às vezes, só mandar uma mensagem, fulano, tá tudo bem, né? Não vai adiantar, você vai ter que se aprofundar, vai ter que falar, olha, eu achei que você estava assim, assim, assado na reunião, eu percebi que aconteceu isso, isso e isso, como que eu posso te ajudar e tal. Então, tem muito gestor sênior, maduro, que tinha um jeito de trabalhar e de ler a equipe e que agora está tendo que se reinventar nesse processo, né? Então, olha que engraçado, gente. A gente está lidando, a gente está revendo a maneira com que a gente faz a gestão do nosso tempo em casa, com a nossa equipe, com o nosso trabalho de uma maneira geral, com a nossa família, com os nossos filhos, né? Quanto tempo antes da pandemia você gastava com teu filho fazendo lição de casa? Olha o tempo que você gasta, assim, né, gente? Você emprega, enfim. Hoje, isso tudo mudou muito, né? Sim, e por que é que, mais uma pergunta aqui para vocês, um questionamento que eu acho bem plausível, que eu gostei muito. Por que é que tem pessoas que só entendem que agora a comunicação não violenta, ela está famosa, não é? Então, se fala de comunicação violenta aí o tempo todo. Gostei dessa pergunta da Fabiana. Por que tem pessoas que só entendem com a comunicação violenta? Ou seja, se chegarmos conversando com jeitinho e educação, muitas vezes as pessoas não entendem. Pergunta, então, aí da Fabiana, que vocês podem responder, e eu também quero dar um pitaco aqui nessa pergunta. Posso? Quer responder, Eu sempre coloco nos meus treinamentos, quando falo de perfis, não é? Para as pessoas se conhecerem e conhecerem os seus liderados, eu sempre coloco que nós temos que entender os nossos liderados, as pessoas que nos cercam, olhando um pouquinho a história dessas pessoas, que tem aquelas pessoas que nós não precisamos pedir, elas já saem fazendo. Tem pessoas que a gente precisa pedir. Tem pessoas que a gente tem que desenhar. E tem pessoas, como essa pergunta da Fabiana, que a gente tem que
mandar, às vezes até dar um grito ou bater na mesa, qualquer coisa para a pessoa, opa, pegando o tranco. Não sei se vocês concordam com isso. O que você acha, Mel? Eu, por exemplo, eu trabalho muito bem sob pressão. Quando não tem pressão no trabalho, eu acho estranho. Então, para você ver, cada um vai funcionar de um jeito. Agora, assim, o que nós precisamos ficar bem atentos quando a gente fala sobre uma dinâmica de trabalho é quando há os excessos. Cada um tem o seu jeito, mas precisa ter o respeito, principalmente quando a liderança ela é mais agressiva no falar. Quando ela mais tem o formato familiar, a cultura, o entendimento, o posicionamento de voz e tudo mais. Toda essa história que a gente não pode esquecer. Ele precisa se ajustar dentro de uma dinâmica profissional. Para que o formato de fala, o formato de dinâmica que ele entende que é certo, ele pode agredir, sim, um funcionário achando que não. Já atendi gestores que falaram, não fui grosso. E ele gritou no meio da sala com todo mundo olhando. Não fui grosso, eu falei a verdade. Então, assim, é uma verdade distorcida. Né? Então, por isso que um profissional que vai mapear essa comunicação violenta na empresa, que a Cíntia, eu acredito que faz um pouco também dessa questão, é importante, porque muitas vezes quem está fora é que percebe o disfuncional. E é importante que um profissional adequado sente com esse gestor, sente com esse funcionário e alinhe essa equipe. E aí eu quero... por que tem gente que só entende no grito? Foi a pergunta, né? Isso. Por que você acha que a pessoa só entende no grito? Porque provavelmente você só consegue pedir as coisas no grito. Isso tem mais a ver com você do que com a outra pessoa, né? O Skinner, que é o pai da psicologia comportamental, ele morreu estudando comportamentos de opressão. Foi a obra não acabada dele, era isso que ele estava estudando. O impacto a longo prazo que a opressão tem nas pessoas e tal. Gente, é muito mais fácil você conseguir uma coisa com comportamento de violência, gritando, ou tipo, caramba, por que você não faz tal coisa? Tipo, a outra pessoa fica ali meio no choque e tal, e ela age, né? Quem tem bicho em casa, se você dá um tapa no cachorro, ele provavelmente vai fazer mais uma ou duas vezes, e se ele tomar um tapa, ele não vai mais fazer. Porque, de fato, a agressão, violência, pode ser física ou verbal, ela cessa um comportamento que a gente não quer. E, às vezes, a gente fica tão habituado a conseguir esse resultado que a gente tem esse jeito de se comunicar. Então, sempre que as pessoas me falam, mas não adianta, assim, tal pessoa não tem jeito, tem que ser no grito, tem que ser no não sei o que e tal. E quantas vezes você tentou falar de outra maneira? Quantas vezes você testou outras formas? Eu testei uma vez, não deu certo. Gente, não vai dar certo uma vez. Você vai ter que testar 2, 3 e 4. Né? Então, o processo E aqui a gente está falando da comunicação não violenta, tentando amarrar com a questão da produtividade, né? É claro que você conhece a tua equipe e você sabe que tem gente que, se você pede meio de atravessado, a pessoa já entende, ela já sai fazendo. E tem gente que não. Né? Não é disso que eu tô falando, porque eu acho que isso sim tem muito a ver com o perfil, você vai entendendo o perfil de quem trabalha com você e você percebe quem é quem, né? Tem gente que não adianta, você tem que contar a novela inteira, explicar o porquê, de onde, como, pra quê, aí a pessoa fala, tá bom, agora eu vou fazer, e tem gente que não. Eu tô indo um pouco mais além, né? Eu queria que gerar uma reflexão do tipo, o quanto você não quer sair da sua zona de conforto para comunicar da maneira correta para aquele perfil, para aquela pessoa específica, né? Era isso. Essa era a minha resposta à provocação do momento. Boa, muito bom, meninas. E aí eu te pergunto, Mel, tem algumas perguntas aqui, mais umas 2 perguntas para a gente ir finalizando. Mel, como ajudar os colaboradores aí dentro da produtividade, né, dessa gestão do tempo que é tão importante para todos nós, como ajudar os colaboradores a terem mais autorresponsabilidade, ter foco e conseguir gerenciar o estresse de forma que impulsiona, não é, esses resultados que se espera dentro das empresas.
Primeiro, não vai ser mágica que isso vai acontecer, né? Você falou 3. Quem que falou essa pergunta? Ai, não tem o nome aqui. Então, deixa eu ver se é o Ah, é o Cláudio. Tiago, é o Tiago. É o Thiago. É, Tiago, O isso. Thiago está mandando pergunta quente aqui para nós, das batatas aqui para a gente descascar. Tiago, essa pergunta ela tem vários pontos que daria para destrinchar e daria uma live inteira só para isso. Mas eu vou colocar o seguinte: o trabalho de hoje, principalmente nesse momento mundial, o gestor e a equipe precisam entender o seguinte, que vai precisar trazer uma autonomia de gestão. Aquela gestão que antes era grudada no cangote do funcionário, falando claramente, os que estão ainda tentando ficar em cima, está vendo que não está funcionando mais. Já não estava funcionando, as pessoas já estavam infelizes no trabalho e saindo fora do trabalho. A grande quantidade de pessoas fazendo transição de carreira, por exemplo, no último ano que eu atendi, foi gigante. Então, assim, é o seguinte, as pessoas não estão mais suportando empregos opressores, líderes opressores. Não está mais naquele momento de vou ficar aqui porque eu não tenho outro lugar. Mesmo que fique durante um período, já está planejando a saída. Então, precisa trazer autonomia na gestão e para essa equipe. E isso vai funcionar se esse líder ele proporcionar confiança. É olho no olho, falar assim, eu confio no seu trabalho. Valorizar esse profissional que está trabalhando. Incentivá-lo a essa autorresponsabilidade, não para ele falar assim, ó, vai lá e faz mais. Não é apenas isso. Eu valorizo o seu trabalho, por isso Deu uma congeladinha aí, Acho que ela travou um pouquinho. travou um pouquinho. Então, enquanto destrava a Mel. Voltou. Aí, voltou, Mel. Você estava travada. Destrava, Mel. E não tem como não deixar de falar sobre a vocação. Esse é um processo de entendimento do líder olhar para cada perfil de pessoas e entender se essa pessoa ela é vocacionada para essa área. Então é o momento de olhar, falar assim, olha, o que eu estou pressionando, será que é a pessoa certa? Essa pessoa ela é fácil de ser gerida sob pressão, por exemplo? Não. Será que eu estou colocando pressão numa pessoa que ela poderia estar em outra área? Então, esse olhar tem que ser dos dois, do gestor, da empresa e dessa pessoa que está sendo ali, nesse processo ali de autoconhecimento. Então, a autorresponsabilidade tem que ter a valorização, tem que ter a confiança do gestor e entendimento dessa vocação. E com isso, você acredita que os resultados serão atendidos? Sim. Né? Eles conseguirão se organizar no tempo, inclusive, não é? Para que esses resultados se concluam. Sim, é um processo, não é mágico, sim, mas a partir desse entendimento as coisas vão se desenrolando. E aí uma pergunta para você, Cíntia, do Cláudio Galvão. Com esse movimento e organização do trabalho, vocês acreditam que haverá um impulsionamento na flexibilidade do contrato de trabalho? Pois houve uma transformação no contrato psicológico por fator externo? Engraçado que, sei lá, há Muito bom. 4 meses atrás, né, tinham empresas e escolas e tal que, assim, estavam há anos pensando como seria o trabalho remoto, como seriam as aulas online, mas não dá para levar para o online, o que a gente faz no presencial, lá, 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 lá. E em 2 semanas, gente, em 1 semana, as empresas estavam, se organizando, né? O Google até divulgou que a palavra mais buscada, né, a pergunta mais buscada no Google naquela primeira semana era: o que é Zoom? Porque as pessoas falam, vamos fazer um Zoom. Tipo, meu Deus, o que é Zoom? E o povo lá pesquisando e tal, enfim. Então, eu acho que hoje as empresas foram obrigadas a rever esses processos de trabalho. Tinha um discurso, né? Eu trabalho com gestão de empresa há bastante tempo e tem sempre um discurso
Para mim, o que importa é o resultado do meu colaborador. Não me importa se ele está trabalhando no computador ou não, é o resultado. Mentira! Essa mesma pessoa que fala isso, que só o que importa é o resultado, é a pessoa que está lá, nossa, porque o fulano chegou 8h05 e o horário aqui 8 horas, ou é 10h30, ele não está na mesa dele ainda. Então, calma, né? No teu negócio, de fato, você precisa da pessoa na mesa de trabalho, tal hora, ou não, ela atende cliente, ela não atende, o cliente manda o WhatsApp, não manda. Tipo, então, assim, tinha uma distância entre o discurso e o que era executado de fato. Né? Então, tá lá em evento de inovação, blá, 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 e na prática tá controlando quase cartão de ponto do colaborador. Então, eu acho que o que está acontecendo agora forçou as empresas de uma maneira assim, né? Elas não tiveram escolha para dar esse salto para o remoto, para o online e para, de fato, entender como é que você controla e tem uma visão real do que a sua equipe está fazendo, né? Não é à toa que já tem anos que o método de agilidade, né, o Agile, o Scrum, dentro das empresas de tecnologia são tão populares e as pessoas gostam tanto, as equipes gostam tanto, porque dá essa possibilidade de visão, de conseguir enxergar o que a equipe está fazendo, sem precisar desse controle. Então, é uma flexibilidade diferente daquela ideia de oba-oba, né? Você está fazendo uma gestão do tempo da sua equipe, do que a sua equipe está produzindo, onde ela está colocando energia, que projeto, sem necessariamente ficar controlando o tempo que o cara fica no café conversando com a menina da recepção. Então, acho que sim, isso tudo vai gerar uma flexibilização, inclusive em termos de contrato de trabalho. Eu acho que tem muita coisa vindo por aí, gente. Eu acho que isso vai mexer com ainda mais com legislação, com coisas mais aprofundadas e tal. O novo apontando, né? O novo aí já colocando as suas garras aí, com certeza, muitas coisas, muitas mudanças acontecerão. Nos próximos meses, nos próximos anos, veremos muitas mudanças, que seja para melhor para todos nós, não é? Sim. Muito bem, meninas, então eu vou pedir para que vocês deixem aqui uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo e vendo, assim como alguma indicação que vocês têm de livro, de filme, que seja pertinente aí para o nosso tema, gestão do tempo. Eu vou, na verdade, vou comentar aqui, eu escrevi para não esquecer, não se esqueça de você cuidar da sua alimentação, do seu sono e da conexão emocional, tá? São 3 pilares para que nesse momento de organização do tempo você cuide. A sua conexão emocional com as pessoas que estão na sua casa ou fora, alimentação e dormir bem. E a última coisa que serve para mim, é uma coisa que eu faço, tá? A área do cérebro onde dar prazer, você precisa acessar também. Então, o que é que você precisa fazer de forma saudável para que você se alivie de alguma forma? Aqui em casa, eu gosto muito de dançar. Então, às vezes você fala assim, vou parar de fazer meu trabalho para eu fazer uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Eu digo para você, é um tempo de relaxamento. Escolha alguma coisa que te relaxe. Realmente fala assim, olha, esse ócio criativo. Tenha o seu espaço criativo para você se conectar com você mesma. Eu diria isso porque muitas vezes a gente fica numa rotina tão alucinante de tentar organizar, de equilibrar tantos pratos e muitas vezes a gente não vai dar conta. Então, busca aí no seu espaço criativo. Às vezes é o momento de você tirar uma música para você tocar, você pintar, fazer um bolo. Semana retrasada foi o primeiro bolo que eu fiz. Então, assim, tem coisas que você vai começar a fazer, né? Uma coisa nova que você nunca fez. Então, busque o processo criativo. Ele vai te ajudar na sua rotina de produtividade. Muito obrigada, Mel. Obrigada.
Cíntia? Bom, a gente precisa lembrar que o nosso cérebro não foi feito para armazenar informação, ele foi feito para processar informação. Então, a gente precisa ter ferramentas de organização que tem a ver com tirar as coisas da cabeça, né? Eu tenho aqui, ó, canetinha. Eu sempre que eu estou muito atolada, eu pego um monte de sulfite, um sulfite para cada projeto, coloco tudo que eu preciso, que sabe, que falta, que está pronto, tal, deixo tudo ali. Tem gente que faz isso em planilha, tem gente que tem o bullet journal, sei lá, mas assim, coloca ali para fora, deixa tudo ali. E aí, depois que eu coloco tudo, aí eu faço a minha análise de prioridade desses projetos. Então, esse daqui, ele é mais urgente, eu tenho mais pressa. Depois que eu entendo essa sequência, então esse é o mais importante, esse é o segundo, esse é o terceiro, isso aqui pode ficar para depois, esse eu abro mão, né, e tal. Eu gosto de uma coisa que dá certo para mim, que eu percebo que tem dado certo também com os meus clientes. A gente vai pegar e vai compartimentalizar, não sei se é essa a palavra, mas a gente vai centralizar na nossa agenda certas tarefas e certos projetos. Então, por exemplo, ao invés de você ficar fazendo reunião esporádica, cada dia um horário, um dia à tarde, marca uma reunião 3 da tarde, no meio da tarde, 3 da tarde, que vai ferrar a sua tarde toda. Então, principalmente equipe, eu já dei treinamento de produtividade para muitas equipes e tal, então, o que seria interessante? As reuniões, todas as nossas reuniões de equipe, de ajuste, todas de manhã. A gente sempre vai marcar de manhã. Ou é sempre no fim do dia, mas tem um horário mais fixo para as coisas. Além disso, considerando que você está na tua casa, que você tem a rotina da casa, ao invés de você ficar fazendo as coisas da casa tudo esparramado, né? Então, uma hora, quando você vê, você está lavando um banheiro 3 horas da tarde, sei lá. Realmente ter um horário ali fixado na tua agenda para você se dedicar às coisas da casa de uma vez só. Tem gente que faz assim que funciona e já tem gente que prefere nos intervalos, tipo, tô cansada, tô há 2 horas no relatório, quero fazer um intervalo aqui. Tem gente que prefere usar esse intervalo para lavar uma louça, dar uma organizada em alguma coisa da casa e se desestressando. Vai de cada um. Mas eu acho importante a gente ter essa clareza também desses blocos de tempo que a gente tem durante a semana e o que a gente vai colocar das tarefas ali, né? Minhas dicas de leitura, de metodologia, né, para poder ir fechando aqui, são... eu gosto muito do GTD, que é o Getting Things Done, que é uma metodologia de gestão de tempo, que é bem ampla, então quem quiser pode ler sobre, tem um livro deste tamanho imenso, mas vocês podem buscar, né, tem o canal do GTD Brasil, que explica o que é a metodologia, o que leva em consideração, enfim, é bem bacana, gosto bastante, é o que eu uso. Eu uso a metodologia do Bullet Journal, que é um caderno para você deixar tudo registrado. Não é, se você jogar lá no Google Bullet Journal, vai vir um monte de cadernos ultra desenhados, não é isso, tá, gente? É um caderno simples, mas tem uma metodologia para a gente guardar as informações ali, para mim dá muito certo, justamente para a gente entrar nesse exercício de tirar as coisas da cabeça, né, e colocar lá. E claro, como a Mel falou, a produtividade também tem a ver com a energia. A gente precisa saber produzir energia no nosso corpo. E a gente produz energia no nosso corpo dormindo bem, se alimentando bem, se hidratando. Então, isso também tem que ser olhado, né? Às vezes, o seu problema não é que você não consegue fazer a gestão do seu tempo. O seu problema de produtividade não tem a ver com o tempo, tem a ver com a sua saúde, com a sua qualidade do sono, com como está isso, né? Então, produtividade esbarra muito nisso e eu acho importante a gente lembrar aqui. Acho que era isso das minhas anotações aqui. Boa, obrigada, Cíntia. E complementando aí a importância, eu estava atendendo uma pessoa hoje, trabalhando em casa, mestrado, bombando, que continua nas pesquisas, e não produzindo quase nada, e o tempo todo maluco, todo ruim. E aí, eu costumo orientar as pessoas com ciclos ultradianos. É uma pesquisa feita
e que está muito ligada com outras pesquisas da importância de nós cuidarmos aí da saúde do nosso cérebro, porque colocamos muitas informações, precisamos processá-las, como a Cíntia colocou muito bem, e para que se processe de uma forma que nos traga resultados, essas paradas durante o dia são fundamentais, que são os ciclos ultradianos. O que é o ciclo ultradiano, então, Beth? É desde que você acorda de manhã, depois de 1h30, 2 horas mais ou menos, a nossa energia está boa, tanto física como psíquica. Então, a importância de eu parar, nem que seja 5 minutos. E parar 5 minutos é parar mesmo. Então, não, eu vou parar agora, então, nesses 5 minutos, vou mandar um e-mail, mandar uma mensagem, fazer uma ligação, isso tudo é atividade. É parar mesmo, é ficar quietinho, fechar os olhos. Quando eu estou dentro das empresas que eu ensino essa metodologia, as pessoas falam, como é que a gente vai parar dentro da empresa nessa loucura toda? Eu falo para eles, vão no banheiro, sentem, não precisa nem fazer as suas necessidades fisiológicas. Senta e fica quietinho lá no vaso sanitário, 5 minutinhos já é o suficiente. Então, de 1h30 a 2 horas, essa parada ela é fundamental. Essa pessoa que eu estou atendendo, que eu atendi hoje, que eu ensinei, já tem uns 15 dias, ele me trazendo hoje o quanto que ele está produzindo e se surpreendendo com isso. Porque ele está obedecendo os ciclos ultradianos que são naturais nós. E com isso eliminamos estresse. Teve perguntas aí sobre estresse. É uma das melhores formas que eu gosto de ensinar para diminuir o estresse, aumentar a produtividade e nos organizarmos com o nosso tempo. E eu tenho 2 livros para indicar para vocês. Eu tenho a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ele faz uma analogia muito interessante com a família, com o trabalho e com a vida. E A Arte de Gerenciar o Seu Tempo, do Fabiano Santana. Então, são conteúdos bem práticos, que têm, inclusive, atividades para vocês praticarem, para ajudar, como essas, algumas que nós oferecemos aqui para vocês, que podem facilitar. De qualquer forma, vocês receberão todas essas indicações também por e-mail. A Edevo fornecerá para vocês todos esses conteúdos aí pelos seus e-mails na semana que vem. Aí terminamos o nosso ciclo e das nossas skills e vocês receberão todos esses conteúdos. Ok, pessoal? Muito obrigada por vocês estarem conosco aqui hoje. Obrigada mais uma vez, Mel. Mais uma vez, obrigada, Cíntia. E que vocês possam realmente utilizar, melhorar, se organizar no tempo e muito sucesso. Lembrando que o sucesso só acontece quando nós nos fazemos felizes. Então, não é ser feliz só com o sucesso. Não, a felicidade vem antes do sucesso. Então, se eu tenho sucesso, é porque eu estou feliz. Beijo para vocês, bom descanso e até amanhã. Beijo, gente. Beijo, Obrigada. Gente. Muito bom, muito Obrigada. Bom. Prazer Até. conhecer aqui. Tchau, tchau. Tchau.